Bom, o que nós vamos abordar em freios de cinta é um exercício bem simples, tá? Mas que ele envolve praticamente toda o conteúdo de freio de cinta. A gente está vendo em etapas. A gente já estudou freio de sapatas, agora vamos estudar o freio de cinta, tá? E vamos fazer, então, essa apresentação desse slide aqui. Bom, a apresentação desse momento, ela trata, então, de freio de cinta e se refere ao exercício 1, então, de freio de cinta, tá? Que a gente vai abordar na aula de hoje. O exercício é esse aqui. A descrição do exercício é essa aqui, ó, tá? Nós temos aqui um freio de cinta. Ó, aqui existe, então, o tambor. O amarelo é o tambor do freio, tambor. E a esse tambor é colocada uma cinta, que é essa cinta vermelha aqui, então, que abraça o tambor, formando um ângulo de abraçamento de 180 graus. Ó. Esse ângulo aqui é o ângulo de abraçamento do tambor, da cinta em relação ao tambor, e esse ângulo de abraçamento é de 180 graus. Se nós olharmos aqui, não foi dada aqui a informação. O ângulo de abraçamento, alfa, é 180 graus. Então, a disposição do freio é essa aqui. E essa cinta, elas são presas, né, são fixadas à alavanca, que é essa alavanca azul, certo? E essa alavanca azul é articulada aqui em O. E também, a cinta, também ela é presa bem certinho na alavanca, né, bem certinho na posição do apoio, tá? É aplicado uma força F, nesse sentido aqui, né? Essa força é a força que nós vamos querer determinar no problema, tá? E foi dada uma série de informações, ó. Por exemplo, aqui, o X1, ele vale 450 milímetros, o X2, ele vale 800 milímetros. O que mais aqui, ó? O X3 seria a distância da força em relação ao apoio, mas essa força X3, então, não existe nesse problema. Nesse problema, essa distância aqui não existe, tá? O diâmetro do tambor, ele vale 450 milímetros. Como consequência, nós temos aí o tamanho, o raio do tambor, que é 225. Esse tambor gira a uma rotação de 900 RPM, no sentido horário. O torque que ele está transmitindo é um torque de 18.000 Nm. E esse freio apresenta um coeficiente de atrito entre a cinta e o tambor. Entre a cinta e o tambor há um coeficiente de atrito de 0,2. E a largura da cinta, a profundidade da cinta em relação ao plano do slide, o W, ele vale 120 milímetros. É uma cinta com uma largura de 120 milímetros, tá? E aí, então, essa cinta apresenta também, ó, uma pressão máxima admissível de 0,5 megapascal. Ou seja, se a pressão existente entre a cinta ultrapassar o 0,5 megapascal, ela começa a falhar, né? Ela começa a se desintegrar, digamos assim, começa a perder suas partículas, se desintegrar, vai ter um desgaste exagerado, ou pode simplesmente romper se a pressão for muito grande. Então, a cinta, o material da cinta, ele resiste a essa pressão máxima. E é essa pressão que a gente vai usar no problema para determinar qual é a força máxima que eu posso aplicar aqui. Na realidade, assim, ó, no F aqui, ó, eu gostaria de saber qual é a força máxima que eu posso aplicar na alavanca, né, de tal forma que a pressão admissível na cinta
não ultrapasse o 0,5 megapascal. Porque se eu colocar uma força muito grande, ela começa, vamos supor, desintegrar, né, falhar a cinta. Então, eu quero saber qual é a força máxima que limite, até que ponto eu posso efetivamente aplicar de força máxima para não falhar a cinta. Porque a gente sabe que quanto mais força for aplicado aqui, né, maior é o torque que eu posso, digamos assim, colocar aqui, em função das dimensões. Tá? Mas então, para esse torque que está colocado aqui e para essa pressão máxima aqui, vamos tentar descobrir qual é a força máxima que eu posso aplicar aqui. Então, o problema ele é dividido em duas partes. Uma parte eu tenho que analisar a interface entre o tambor e a cinta, as forças que acontecem nessa ligação, tambor-cinta, e a outra parte eu tenho que analisar as forças, as mesmas forças que são aplicadas na interface entre tambor e cinta, também são aplicadas, né, na alavanca. E aí, então, essas forças aplicadas à alavanca, eu posso, a partir delas, calcular a força máxima. Então, sempre o problema ele é dividido em duas partes. Uma que analisa a interface tambor-cinta e a outra que analisa a alavanca. Tá? As forças são praticamente as mesmas, são as mesmas que estão aí, tá? Mas há duas abordagens diferentes para resolver o problema. Tá? Então, esse tipo de freio de cinta, né, que envolve, por exemplo, esse problema, falando um pouquinho da teoria sobre ele, ele é mais ou menos isso aqui, o que está colocado nesse slide e no próximo. Tá? Então, nesse caso, ele é um freio de cinta para rotação em um único sentido. Tá? Então, esse freio que eu estou apresentando aqui nesse slide, tá? Em função da disposição das forças sobre a alavanca. Tá? Então, como eu falei anteriormente, tá? Num freio de cinta, existe o tambor, que é a parte que está sujeito, então, à carga, e também existe, pessoal, a cinta que abraça o tambor. Vejam que, nesse caso, em função da disposição que a alavanca foi colocada, há um ângulo de abraçamento alfa aqui, ó, que é esse aqui, ó. Nesse caso, esse ângulo de abraçamento alfa, ele passou um pouquinho dos 180 graus, talvez aí uns 190 graus aqui pela disposição da figura, tá? Então, ele vai ser um elemento importante na figura. Por quê? Pelo seguinte, quando ocorre o acionamento de um freio, nós temos que identificar, em primeiro lugar, qual é o lado tenso e o lado frouxo da cinta. Porque é a partir dessa análise que nós vamos calcular os esforços. E essa análise depende do sentido de giro do freio. Tá? Então, vejam aqui que o nosso freio, nessa figura, ele está girando no sentido anti-horário. Né? Então, vejam aqui, ó, nesse lado do freio, existe um atrito, né? Um atrito entre o tambor do freio e a cinta. Tá? Isso gera uma força de atrito. Né? Então, assim, para nós entendermos essa relação, né, o que de força que ocorre, nós temos que imaginar que o tambor está girando e nós temos que verificar inicialmente qual é o lado da cinta que é tracionado e o outro que fica frouxo, digamos assim. Não exatamente frouxo, mas principalmente a análise requer a identificação do lado tracionado da cinta. Então, se nós olharmos o sentido de giro do tambor, a gente vai ver que esse lado aqui da cinta é o lado tracionado. Por quê? Porque o atrito entre cinta e tambor vai acabar fazendo com que, a partir desse ponto em diante, ó, apareça aqui uma força de ação, que é a força de atrito. Essa força, digamos assim, se vocês fossem o tambor, na verdade, em relação à cinta, vocês estariam puxando a cinta para cima. Então, esse lado vai ser o lado tracionado da cinta. E nesse lado tracionado, a gente coloca a força F1, que representa
a força no lado tracionado da cinta, tá? E como consequência, se esse aqui é o lado tracionado, esse aqui é o outro lado, tá? E nesse outro lado, nós vamos ter a outra força. Mas vamos ainda permanecer nesse F1, tá? Então, assim, ó, o tambor gera uma força F1, que é uma ação sobre a cinta, ok? Então, o tambor, como elemento, ele puxa a cinta para cima. E a cinta reage a esse movimento, né, puxando para baixo, né? Há uma ação e uma reação, né? Então, isso aqui representa uma reação da carga externa, enquanto que aquele F1 que eu desenhei em cima aqui representa a ação do tambor sobre a cinta. O tambor está puxando a cinta para cima. Então, digamos assim, essa força F1, ela é colocada também lá embaixo. Ó. O tambor puxa a cinta, mas também puxa lá embaixo o apoio, também ele puxa para cima. Ele traciona, então, o sentido da força F1 faz com que a cinta puxe para cima também esse apoio aqui no caso, a alavanca, tá? Então, essa força de ação, ela faz com que lá na alavanca, a alavanca seja puxada para cima também, com a força F1, que também aqui, então, representa a ação da alavanca. Ação da alavanca. Tá? Então, se eu tivesse que fazer uma análise, vou apagar aqui um pouquinho de tudo de novo. Ó. Como é que eu faço isso? Ah, o tambor está girando no sentido anti-horário. Opa! Tangente, então, a cinta, nesse ponto, eu coloco aqui a força que o tambor exerce sobre a cinta. Essa força é o F1. Lá na alavanca, eu também coloco a ação que o tambor exerce sobre a cinta, F1. E aqui, como reação da cinta, eu coloco o F1 voltado para baixo. Então, o F1 aqui, ó, ele fica voltado sentido oposto ao F1 que eu identifiquei pelo sentido de rotação do tambor. Bom, defini o F1. No outro lado da cinta do tambor, vai aparecer a força F2. Então, aqui eu coloquei a reação. Lá no outro lado da cinta, também vou colocar a força, uma reação, né? E essa reação, então, ó, se eu coloquei isso aqui, a reação para baixo do F1, lá no outro lado da cinta eu coloco o F2 também voltado para baixo. Reação. E como consequência, ó, se aqui era a reação e eu coloquei para baixo e lá embaixo eu coloquei a força F1 para cima, lá no outro ponto da alavanca eu vou colocar o F2 voltado para cima. Tudo parte do F1. Eu determino esse e determino a reação aqui. No outro lado do tambor, eu tenho esse vetorzinho F2 e a força que ele provoca sobre a alavanca e também coloco aqui a força que o F1 provoca sobre a alavanca. Então, se eu quisesse fazer uma abordagem, eu vou fazer isso aqui, ó. Abordando somente a primeira parte, que é o tambor, só o tambor. O F1 e o F2 que são aplicados no tambor. Eu vou tirar essa aqui fora. Vou tirar essa aqui fora. F1 e F2. Então, a relação que existe entre o F1 e o F2 depende da relação com o ângulo de abraçamento e o coeficiente de atrito. Então, aqui, ó, por essa expressão, F1 sobre F2 vai ser igual a I na F alfa. O F é o coeficiente de atrito, tá? É um valor em torno de 0,2 graus, por exemplo. E no nosso problema que nós estamos analisando aqui, o alfa é 180 graus. 180 graus quer dizer que é π radianos. Tá?
E aí eu tenho, então, uma relação entre F1 e F2. Eu sei o valor do F1 e F2. O F2, em função do ângulo de abraçamento e atrito, vai ser um percentual do valor F1. Aqui vai dar um valor percentual depois. O F2 vai ser igual a um valor percentual do F1, usando essa expressão aqui. No caso também, isso então analisando essa parte aqui. Agora, se eu analisar a outra parte, a parte da... Desculpe, ainda analisando essa parte aí, tá? Ainda analisando essa parte aí, tá? A gente sabe que torque que é transmitido é igual a força tangencial vezes raio. Só que nesse tambor, nessa cinta, tem duas forças tangenciais. Vejam que se eu pegar o F1 e tentar levar o sentido dele em relação ao F2, ó, sempre tangenciando, estou levando aqui o F2, ó, isso aqui é o F2. Estou tentando levar ele só para comparar com o sentido do F1, ó. Tudo sempre tangente, tentando fazer tangente, tá? Vejam que eu estou levando o F2. Vejam que o F2, levando ele, ó, o F2, ele está no sentido contrário do F1. Então, a força tangencial que é aplicada é igual ao F1, que é maior, menos o F2. Isso é força tangencial. Se eu pegar esse F1 menos F2 e multiplicar pelo raio, nós temos, então, o torque que pode ser frenado a partir da cinta. Tá? Então, F1 menos F2 vezes o raio dá o torque de frenagem, abordando somente ainda a interface entre o tambor e a cinta. Então, essas duas expressões aqui são originadas dessa interface entre tambor e cinta, usando essa análise que eu passei para vocês agora. Tá? Bom, uma vez que eu calcule a força F1 e a força F2, eu posso pegar essa força F1 e essa força F2 que eu coloquei aqui e passar depois ela, então, aqui para baixo. Ó. O F1 está nesse sentido, na alavanca, e o F2 na alavanca está nesse sentido. E a partir de um somatório de momentos em relação à articulação, eu posso calcular a força F. Então, nesse caso, né, fazendo esse somatório de momentos em relação à articulação, ó, vamos imaginar aqui que nós vamos fazer aqui um somatório de momentos em relação ao ponto O igual a zero. Esse aqui é o ponto O. Vamos admitir que sentido anti-horário é negativo e sentido horário é positivo. Tá? Então, o que acontece? Eu vou fazer o somatório dessas forças aqui, ó, em relação à articulação. O que acontece? Ó, somatório em relação à articulação igual a zero, eu tenho que o F2 vezes a distância perpendicular até o ponto O, que é essa aqui, ó, é o B. Então, ó, F2 vezes B. F2 provoca um giro em relação a um giro horário. Positivo, então. Tá? Positivo. O F1 está aplicado exatamente sobre a articulação. Então, a distância dele perpendicular até a articulação é zero. Então, não entra no cálculo. Mas o F, ó, ele causa um momento anti-horário, negativo, menos F vezes C. Então, ó, dessa expressão, a gente tira aqui o F2 vezes B é igual a F vezes C, e resulta, então, que F2 vezes B sobre C é a força F. Então, temos como, a partir do somatório de momentos, calcular, então, essa força F. Ok? Também, então, essa seria a abordagem
da parte inferior, a abordagem da parte inferior do freio, a alavanca, então. Ok? Bom, no entanto, pessoal, também existe um outro detalhe. O tambor, vamos ver se eu consigo fazer aqui o tambor do freio, ele é circular. E sobre esse tambor do freio, esse aqui é o tambor, é colocado, então, uma cinta. Vou só fazer aqui o desenho da cinta. Uma cinta, no caso do desenho aí, uma cinta, que tem aí, essa cinta, então, está presa lá na alavanca aqui embaixo. Essa cinta, então, ó, essa é a cinta que abraça a alavanca, ou podia ser só a cinta poderia ser somente esse elemento que acompanha a curvatura do tambor, né? E essa parte de baixo aqui, ó, poderia ser um cabo que puxa ela. Mas essa cinta, então, eu só coloquei aqui, ó, ela tem uma certa largura W. E essa largura W, né, que é da cinta, está de acordo com o tambor. Então, quando nós pressionamos a cinta com a força F2 e principalmente com a força F1, essa cinta ela é pressionada contra o tambor e acaba sendo desenvolvido uma pressão ao longo da cinta. Ao longo de toda a área da cinta, né, há a geração de uma pressão, né, ao longo de toda a área, né, não só dessa que eu coloquei o vetorzinho aí, há uma pressão gerada. E no caso dos freios de cinta, essa pressão máxima que ocorre nesse lado aqui da parte tracionada, ela vale força F1 sobre ômega vezes o raio. Então, essa fórmula aqui permite calcular a máxima pressão que sempre vai ocorrer no lado tracionado da cinta. O lado tracionado é esse lado aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Nesse ponto aqui é onde ocorre a maior força sobre a cinta. Então, ali vai ocorrer a máxima pressão. Hein, professor? Pode falar, Marcos. Mas se a rotação fosse ao contrário, então eu colocaria ele na fórmula F2. Esse freio não funciona para rotação. Tá. Só para rotação num sentido. Ah, só nesse sentido aí. Então, esse aqui é só num sentido, tá? Esse não funciona. Então, o outro sim funcionaria, tá? Aí, se a rotação, nesse caso, nesse problema, a rotação só pode ser num sentido, que é o sentido do desenho da figura. Agora, só se a alavanca fosse do outro lado daí. Se o freio pudesse trabalhar no outro sentido, o F1 estaria no outro sentido daí, que é os freios que tem pela frente depois, tá? Tem freios que funcionam com rotação em qualquer sentido. Aí sim, daí. É só muda o F1 para o outro lado e o F2 para o outro sempre. É isso mesmo, tá? Mas então aqui, ó, né, pessoal, essa pressão máxima é a pressão que é desenvolvida na cinta. E a gente sabe que em função do material que acontece aqui, que tem aqui na cinta, esse material pode ser diverso. Por exemplo, um freio de cinta desses, eu poderia usar num carretão agrícola. Lá no carretão agrícola é um elastômero, parecido com aqueles elastômeros que tem em correias, né? É aplicado ali. Mas eu poderia também colocar lá na cinta, uma cinta metálica. Por exemplo, nas máquinas de lavar roupa, no eixo de baixo da máquina, para fazer a frenagem da máquina e para liberar também a máquina para rotação, o sisteminha ali tem um freio que é um freio de cintas. É muito parecido com esse, tá? É um freio de cinta que há um eletroímã, né, que puxa a cinta e trava o sisteminha quando for necessário. Então, também lá tem, ó, no caso de uma máquina de lavar roupa, tem um freio de cinta, e ali a cinta é uma cinta metálica.
é uma lâmina metálica dobrada, curvada e colocada dentro de um tamborzinho, né? E aí, então, há todo um sisteminha de eletroímã que puxa e aciona o sistema, tá? Mas, enfim, a gente vai, em função do material, então, ele admite uma certa pressão, tá? O material, muitas vezes, suporta uma pressão máxima. Vou colocar aqui a cinta, né? Cada material, ele suporta uma pressão máxima de contato, né? Então, essa pressão máxima de contato na cinta, na área da cinta, tá? É muitas vezes utilizada para fazer o dimensionamento dela. Então, o material tem uma pressão máxima admissível, que muitas vezes, a partir dela, a gente usa para fazer o cálculo do freio, tá? Então, se eu tenho o F1 e tenho o W e o R, eu posso calcular qual que é a pressão máxima desenvolvida. Mas se eu tenho a pressão máxima desenvolvida admissível, eu posso calcular qual que é a força máxima que eu posso aplicar F1 na cinta, de modo que a pressão chegue ao limite admissível da cinta. Tá? Então, depende do caso. E essa fórmula aqui do lado permite calcular a pressão média. Vejam, vamos ver aqui, ó, assim. Deixa eu apagar aqui no desenho da figura. Aqui, ó. Aqui, nesse ponto, nós vamos ter a geração de uma pressão máxima. E essa pressão, pessoal, ela vai diminuindo, né? Vai diminuindo à medida que chega até o F2. Aqui no F2, essa pressão é a pressão mínima que vai ter aí. Então, a máxima acontece nesse lado aqui, ó, onde eu tenho a pressão, o F1, e essa pressão vai diminuindo à medida que chega no outro lado da cinta. Lá no outro lado da cinta, a pressão que tem ali é a força F2 dividido por W vezes R. Tá? Então, seria mais ou menos isso. E aí, então, se existe uma pressão máxima e mínima, quer dizer que existe uma pressão média. Em algum ponto, se eu pegar a máxima mais a mínima, vai existir uma pressão média. E essa pressão média, então, é calculada por isso aqui, ó. Tá? F1 sobre WR, coeficiente de atrito, vezes alfa, que é o ângulo de pressão, tem que ser colocado em radianos, tá? E na F alfa menos 1 sobre E na F alfa. Onde tem alfa, tudo é em radianos. Radiano, radiano. Então, muitas vezes, pessoal, por exemplo, o fabricante da cinta, ele pode fornecer como informação de projeto a pressão máxima admissível. Ó, essa cinta tem uma pressão máxima admissível de 0,5 megapascal. Ou ele pode fornecer o seguinte, ó, pessoal que vão projetar freios, esse material da cinta tem uma pressão média admissível de 0,8 megapascal. Entenderam? Se o fabricante der pressão média admissível, para a gente calcular a força F1, a gente usa a pressão média. Se o fabricante da lona nos fornecer o P máximo da cinta, a gente usa a fórmula do P máximo para calcular o F1. Depende da informação que a gente tem disponível para fazer o projeto. Bom, com isso, pessoal, a gente tem, então, condições de fazer o projeto de uma cinta, um freio de cintas, com essas formas e com o balanço de momentos. E aí, então, a gente entra no problema que nós estamos projetando, que é esse freio aqui, ó. Tá? Então, esse freio de cintas, num primeiro momento, vamos só abordar aqui a rotação. A rotação é no sentido anti-horário. Então, eu estou fazendo aqui a setinha da rotação. Então, ó, a rotação é assim, quer dizer que esse aqui vai ser o lado tenso, o F1. Então, a força que o rotor executa sobre a cinta é puxar a cinta para cima. Então, aqui, ó, vai estar o F1. F1. Como consequência, a cinta está puxando a alavanca para cima. F1. F1.
Bom, se eu achei a direção do F1, vamos colocar a reação no tambor. Vamos colocar de outra cor, porque eu coloquei a cinta aqui, em azul. Se a força que o tambor exerce sobre a cinta é F1 para cima, em função do sentido de giro, a reação da cinta é para baixo. Esse é o F1. E como consequência, no outro lado da cinta, que existe o F2 também é para cá. Essa reação. E lá na alavanca, ó, se o F2 está para baixo, na alavanca, o nosso F2 é para cima. Gente, essa é a melhor abordagem para calcular o sentido dessas forças F1 e F2. A gente parte da força do tambor sobre a cinta, é a força que o tambor exerce, é essa aqui, F1. Calcula a reação, vai no outro lado do tambor, coloca o F2 contrário ao F1. E lá na alavanca, coloca o F2 contrário a esse sentido aqui, ó. Aí fica fácil de fazer a abordagem dos momentos em relação à alavanca. Que vai ser o que, então? Vamos, no primeiro momento, fazer o somatório de momentos em relação à articulação da alavanca, para criar uma equação que seja a função da força F e das forças F1 e F2. Então, o que vai acontecer? Nesse somatório de forças, nós vamos fazer o somatório de momentos em relação ao ponto O, e igualar a zero. Vamos admitir, por exemplo, aqui, ó, que giro anti-horário é negativo, giro horário é positivo. O F1 está aplicado exatamente sobre o ponto O. Então, só para colocar aqui no F1 vezes zero, né? F1 vezes zero. Ele não é levado em conta, na realidade, aqui também, ó, não é levado em conta, porque a distância da força até o mancal é zero. Mas, no entanto, ó, observem que o F2 aqui, ó, ele causa um giro anti-horário. Eu aqui coloquei... Então, ó, olhando só na alavanca, o F2, ele causa um giro anti-horário. Então, vai ser negativo, porque o giro é anti-horário, F2, vezes a distância até a articulação, que é 450. F2. E o F, ele causa um giro horário. Então, o giro é positivo, mais a força F vezes a distância x2 até a alavanca, que é 800 milímetros. Então, com isso, ó, nós tiramos essa equação 1 aqui, ó, que foi colocada em cima. Menos, a equação vai ser a seguinte, ó, menos F2 vezes 450 milímetros, vamos colocar a unidade aqui, mais F vezes 800 milímetros, igual a zero. Vamos colocar aqui, igual a zero. Não coloquei antes isso, igual a zero. Então, essa aqui, nós vamos chamar de equação 2, que é a equação que vai ser utilizada depois para poder relacionar o F1 com o F2. Vejam que nessa equação não tem o F1, mas tem o F2. Tá? Tem o F2. Não sei se querem copiar aqui, deixa eu dar um minutinho para copiar, eu já vou explicar então para o Marco. Repetindo de novo como é feito, então, essa abordagem das forças que ocorrem no sistema. Aqui na alavanca, no desenho da alavanca, já foi colocado o sentido da força F1 e F2. Mas, na realidade, a gente, quando vai analisar um problema de freios, não sabe qual é esse sentido. A gente não sabe qual que é. Precisamos, primeira coisa, determinar esse sentido do F1 e do F2. Como é que isso, então, é realizado? A gente tem que identificar qual que é o lado mais tracionado da cinta. Se o tambor gira nesse sentido, ó, ou assim, ó, observem que praticamente, olhando o sentido de giro aqui, que eu estou destacando mais aqui, ó,
ele está empurrando a cinta para baixo. Empurrando a cinta para baixo. Esse sentido aqui, ó, nesse lado aqui, implica que ele está empurrando para baixo. Mas se nós olharmos a rotação do tambor, nós vamos ver que o atrito que existe entre o tambor e a cinta acaba puxando a cinta nesse sentido. Acaba tracionando a cinta, ó, nesse sentido. Então, nesse sentido, é que vai estar a força F1. Esse vai ser o lado tenso, e a força F1 é essa aqui, ó. Então, pessoal, aí vem o seguinte, ó. Isso aí é a ação, o F1 que está colocado aí, é a ação que o tambor faz na cinta. Ele puxa a cinta para cima. É como se fosse o tambor, eu fosse o tambor. Eu sou o tambor, eu estou puxando a cinta para cima. Eu sou o tambor, a minha mão está puxando o tambor para cima. Tá? Desculpe, a minha mão está puxando a cinta para cima. Tá? Então, o que acontece? Então, a partir dessa interpretação aqui, ó, primeira interpretação, F1 para cima, nós vamos lá na alavanca e colocamos na alavanca o F1 para cima. Tá aí ele, vou colocar de verde, então, como eu coloquei antes. Então, lá na alavanca, o F1 é para cima, porque a cinta está puxando a alavanca, o sisteminha para cima. Eu tenho que impedir esse movimento. Então, a ação é essa aí. Bom, isso na alavanca. No tambor, a reação do tambor é o contrário. Eu coloco aqui no tambor o F1 para baixo. A partir desse F1 que eu coloquei para baixo, pessoal, vocês vão no outro lado do tambor e colocam o F2 também para baixo. Se esse aqui está para baixo e esse está para cima, se esse aqui está para baixo, esse aqui tem que estar para cima. O F2 aqui, então, fica para cima. É mais ou menos essa análise tem que ser feita sempre para interpretar essas forças. E no instante que eu definir o F1 e F2 aqui, eu faço, então, somente, a abordagem é somente fazer, então, a alavanca. Coloco a força F para baixo, coloco a força F2 para cima, na alavanca, e o F1 também aqui, então, para cima também. E aí faço, então, o somatório de momentos só da alavanca. Então, essa é a o primeiro trabalho que tem que ser feito no freio, identificar o sentido das forças, sempre a partir da rotação. Primeiro colocamos esse, depois colocamos esse. Colocamos aqui a reação ao 1, e o 4 aqui, ó, nós colocamos a força no mesmo sentido do F1, para baixo. Ou melhor, oposto ao F1, né? Lembrem sempre que o F2 aqui, ó, o F2 é oposto ao F1. F2, sempre ele está no sentido contrário do F1. Mas, então, nesse caso, ele está aqui, ó, para baixo. Se o abraçamento do tambor fosse assim, ó, vamos pensar que eu tenho a mesma configuração. Aqui está o F1 e, sei lá, o tambor tem uma peça aqui, ó, alguma coisa assim, ó. Aqui tem mais uma peça, sei lá, e aqui está a alavanca. Isso aqui é tudo uma coisa só. Imagine que a cinta, ela esteja aplicada aqui, e aqui eu aplico a força F. Se o meu F1 está aplicado aqui, ó, na cinta, o F2 está aplicado para cá, ó, para fazer essa análise de forças aí, F1 e F2. E esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de abraçamento da cinta. Então, sempre tem que ter essa abordagem ali, tá? Começa com 1, 2, 3, 4 e depois vem para o 5, ó. Aqui é o último caso,
Contrário à força F2, vem o F2 na alavanca. Na alavanca, então, ó, nessa alavanca eu teria o F2 aqui e o F1 aplicado aqui em cima. Se tivesse que tirar a alavanca e fazer só a abordagem dos momentos, eu apagaria, então, isso aqui. Ó, apagaria tudo isso aqui. Ó, e faria só a abordagem, então, da alavanca. F1 para cima aqui e F2 para a esquerda aqui do plano do slide. Vamos para frente aí. Calculamos, então, a primeira relação, F1. Só que a gente sabe que no freio existe a relação entre o F1 e o F2. Aqui, então, ó. Agora, esqueço a parte de baixo do freio. Esqueço a alavanca. Só estou analisando o freio agora. O tambor e a cinta. Existe essa relação. F1 sobre F2 igual a E na F alfa. O nosso F2 F é 0,2 e o ângulo de abraçamento da cinta é 180 graus. Mas em radianos é 3,14, ou pi radianos. Com isso, se nós colocarmos ali, ó, nós vamos usar essa expressão aqui, ó, F1 igual a F1 sobre F2 vai ser igual a E elevado na 0,2 vezes π. Se nós resolvermos aqui, ó, E elevado na 0,2 vezes π, o E é 2,71, né? Nós tiramos que todo esse valor aqui, ó, essa expressão, vale 1,87. E se nós colocarmos o F2 em evidência, então, ali o F1 sobre F2 igual a 1,87. Então, se nós colocarmos o F2 em evidência, o F2 ele vale F1 sobre 1,87, que é essa expressão aqui de cima. E aí eu posso pegar esse F2 e substituir nessa expressão anterior aqui, ó. Na expressão 1. Nessa expressão 1, então aí, tá? Que estou repetindo ela aqui, ó. No lugar do F2, nós colocamos F1 sobre 1,87. Ó. Então, ó, nesse lugar aqui, nós vamos colocar F1 dividido por 1,87 vezes 450. Vai dar, então, ó, F vezes 800, igual, como isso aqui é negativo, passando para o outro lado da igualdade, fica positivo. Isso aqui é negativo, né? Porque o momento gira negativo. Fica igual a 240 vezes F1. Então, observem que agora eu estou com a expressão dos momentos somente em função do F1. Por que eu preciso achar essa função em relação ao F1? Porque a cinta, ela suporta uma pressão máxima. E essa pressão máxima que foi dada no problema é de 0,5 megapascal. Então, a cinta do freio, ela tem uma largura ômega e suporta uma pressão máxima de 0,5 megapascal, bem pequena, né? Em termos de pressão. E a gente sabe que a fórmula da pressão máxima para um freio de cinta é essa aqui, ó. Eu pego a força no lado de tração, que é o F1. Nesse lado aqui, a pressão é máxima. Divido por ômega vezes o raio. Então, a pressão máxima, que é a pressão admissível, nós pegamos e vamos colocar aqui nessa forma a pressão admissível. E aí eu tenho como saber, admissível, eu tenho como calcular qual que é a máxima força F1 que eu posso aplicar na cinta. Então, nesse caso, 0,5 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado. Vai ser igual
a F1, que é o que eu quero determinar, dividido por ômega. O ômega é 0,120 metros, né, que é 120 centímetros, vezes o raio do tambor, que é 0,225 metros. 120 milímetros e 225 milímetros de raio. Tá? E se nós fizermos esse cálculo, tiramos que o F1, fazendo o cálculo, eu já fiz aqui ele, vale 13.500 newton. 13.500 newton. Então, assim, eu posso aplicar 13.500 newton aqui. No máximo. Até aí, a pressão máxima é... Até 13.500 vai ser igual à pressão admissível. Eu não posso ultrapassar 13.500 newton. Senão, começa a ocorrer a falha no sistema. Tá? Como nós determinamos na equação de antes, ó, que o F2 é F1 sobre 1,87, como o F2 é igual a F1 dividido por 1,87, o F2, 13.500 newton, dividido por 1,87, vai dar um F2, está calculado ali já em cima, de 7.202,0 praticamente, newton. Então, o meu F2 vai ser isso aqui, ó. O F1, 13.500. Esse F1 não vai entrar no cálculo da força F, porque está aplicado sobre o apoio, mas o F2, sim, ele vai causar momento em relação ao F, a articulação. Então, é a força F2. E a partir dessa força F2, pessoal, nós podemos, então, né, a partir dessa força F2 e da força F1, nós podemos calcular o torque de frenagem, então. Então, assim, ó, o torque de frenagem é dado por essa expressão aqui. Ó. Torque de frenagem, 13.500, que é o F1, menos 7.202, está ali, ó, 7.202. Newton, vezes o raio em metro, que é 0,225 metro, me dá um torque de frenagem de 1.417,03 newton vezes metro. Então, esse é o torque de frenagem que nós temos disponível. A nossa carga que pode ser frenada é de 1.417 Nm. As referências bibliográficas é o Howell-Lovenko, tá? Que é, então, o livro no qual eu tirei esse conteúdo que eu estou passando para vocês aqui na disciplina, tá? E, inclusive, eu acho que esses exercícios aqui são exemplos ou exercícios propostos no livro da coleção Shaw, tá? Então, vocês, se quiserem se aprofundar nesse conteúdo, utilizem, então, esse livro aqui.